o universo é enorme. Há cerca de 400 bilhões de estrelas em nossa galáxia, a Via Láctea, e há mais de 170 bilhões de galáxias no universo observável. A maioria dessas estrelas possui planetas, e muitos desses planetas devem conter minerais úteis e estar localizado na zona habitável de suas estrelas, onde há presença de água líquida. Ou seja, as condições para a vida provavelmente estão em toda parte. O universo existe há 13,8 bilhões de anos. Os seres humanos surgiram há 200 mil anos. Então nós estamos presentes há apenas 0,01% da idade do universo. Espécies inteligentes poderiam surgir em qualquer um desses inúmeros mundos e transmitir sua existência para toda a galáxia. Uma vez que uma espécie desenvolve viagens interestelares, ela poderia colonizar completamente nossa galáxia em algumas dezenas de milhões de anos. Apenas um batimento cardíaco na idade do universo. Então, onde eles estão? Bem-vindo à segunda temporada da série Paradoxo de Fermi. Olá e bem-vindos ao Expansão Astronauta. Neste primeiro episódio da segunda temporada da série Paradoxo de Fermi, vamos debater as possíveis razões do porquê outras civilizações em nossa galáxia não colonizaram a Terra em todo esse tempo de existência. Já que, ao que vemos, em comparações com milhares de outros mundos por aí afora, a Terra é uma joia rara, um verdadeiro jardim do Éden cósmico. Agora, o universo é antigo e gigantesco. É lindo e misterioso. No entanto, também é bastante silencioso. Já parou para pensar que talvez sejamos realmente o primeiro planeta em todo o universo a desenvolver a vida? Já parou para pensar que talvez sejamos, de fato, a primeira civilização a atingir esse nível de inteligência e avanço tecnológico? E podemos até mesmo raciocinar um pouco mais longe. Talvez este não seja o real propósito da humanidade, espalhar vida pelo cosmos. Mas convenhamos, com tantos outros mundos por aí, com tantas outras possibilidades para a vida surgir e se desenvolver de alguma forma, sermos os primeiros ou os únicos parece realmente ser improvável. Mas então, onde estão todas as outras civilizações, porque não vemos indícios de sua existência? Hoje nossa discussão é sobre a teoria alienígenas do passado. Este é um tópico bem amplo, eu precisei me focar em um ponto específico, mas nos outros episódios desta série voltaremos a debater este assunto. Então, pegue alguma coisa para beber e um lanche e vamos ao que interessa. Nós somos um fenômeno recente neste mundo. Somos Homo sapiens anatomicamente modernos e estamos por aqui há apenas cerca de 200 mil anos, num planeta que existe há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Esse é um período de tempo imenso.
Nossa galáxia, por outro lado, tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, o que significa que, em termos de tempo, seria mais que o suficiente para uma civilização que evoluiu e dominou a viagem espacial cruzá-la várias vezes. E aqui estou falando em velocidades confortáveis e viáveis, muito abaixo da luz. Por mais que a ficção científica nos diga o contrário, não é preciso a velocidade de dobra da Enterprise para fazer isso. E o mesmo vale para qualquer outra civilização na galáxia. A galáxia também é muito antiga, muito mais velha que a Terra. Isso naturalmente nos leva ao paradoxo de Fermi. Se civilizações alienígenas inteligentes e tecnológicas existem, onde estão elas? O raciocínio lógico é que deveriam ser evidentes em todos os lugares que olhamos no cosmos, perto ou longe. Mas simplesmente não vemos. Quando olhamos para fora, tudo o que vemos até agora é um silêncio desolador. Há, no entanto, um aspecto mais profundo e talvez mais perturbador nisso. Se civilizações alienígenas como imaginamos realmente existem e nos precedem, então, sob uma certa lógica, nós nem deveríamos estar aqui. A ficção científica costuma retratar encontros com alienígenas de forma dramática e agressiva, muitas vezes na forma de invasões à Terra. No entanto, essa visão é profundamente irrealista. A probabilidade de que uma invasão alienígena aconteça exatamente no momento em que nossa civilização atinge um nível de ciência e tecnologia capaz de compreender o que está ocorrendo é incrivelmente baixa. Se uma invasão tivesse ocorrido há alguns milhares de anos atrás, é improvável que nossos antepassados tivessem a capacidade de reconhecê-la como tal. Eles provavelmente teriam interpretado esses eventos como fenômenos sobrenaturais, lendas ou intervenções divinas, ao invés de reconhecer sinais de uma segunda biogênese na Via Láctea, o surgimento da vida através da matéria não viva. Mesmo a própria ideia de uma invasão alienígena é um conceito relativamente moderno, muito mais alinhado com a imaginação fértil da era de H.G. Wells do que com a filosofia da Grécia Antiga de Aristóteles, por exemplo. Naquela época, a concepção de vida extraterrestre era mais abstrata, quase mística, sem a ideia concreta de naves espaciais ou exércitos intergalácticos. Além disso, um conceito de invasão pressupõe um desejo de conquista que pode ser uma projeção das próprias atitudes humanas, baseadas em nossa história de colonização e exploração. Para uma civilização alienígena avançada, com tecnologias inimagináveis para nós, os recursos da Terra teriam algum valor? Ou pior ainda, a própria Terra poderia ser vista como significativa no vasto contexto do cosmos? Essas são questões interessantes, mas tem uma que é muito mais intrigante e vai de encontro com o nosso foco de hoje.
importante lembrar que, se civilizações alienígenas existem e são muito mais antigas e avançadas que nós, a probabilidade de uma invasão já ter ocorrido em algum ponto distante da história é muito maior. Talvez alguém tenha realmente visitado a Terra, quem sabe milhões de anos atrás, mas apenas de passagem, sem deixar evidências. Entretanto, e veja bem, o que certamente não fizeram foi colonizar este planeta. Se o tivessem feito, provavelmente ainda estariam aqui e nós não. Dado que uma civilização tão avançada provavelmente teria interrompido o curso natural da evolução para moldar o planeta de acordo com seus próprios interesses. A Terra é um planeta valioso de certa forma, com todos os tipos de metais e recursos que poderiam ter sido explorados, e um deles é o ouro. Por milênios, o ouro foi valorizado apenas por sua beleza e raridade. No entanto, hoje ele é indispensável para a tecnologia moderna, graças às suas propriedades únicas. Suas características físicas e químicas fazem do ouro um dos metais mais importantes para a inovação tecnológica. Ele é amplamente utilizado em uma variedade de aplicações, desde eletrônicos avançados e dispositivos médicos até a indústria aeroespacial, desempenhando um papel essencial no avanço das tecnologias de inovação que moldam o futuro. Que o ouro era precioso para os nossos antepassados, isso é um fato. Até mesmo culturas isoladas do resto do mundo nas Américas, como os Incas, Maias e Astecas, atribuíam ao ouro um valor quase que sagrado. Mas, de onde vem essa fascinação humana pelo ouro que data de milênios? Uma ideia recorrente que transita entre a ficção e a pseudociência é a de que alienígenas vieram à Terra 450 mil anos atrás em busca de ouro para levar a seu planeta natal, Nibiru. Alguns de vocês já ouviram falar dos Anunnakis? Os Anunnaki estão entre os seres mais misteriosos e poderosos dos mitos e tradições sagradas. Foi dito que os Anunnaki tinham uma enorme expectativa de vida de milhares de anos. Eles vieram para a Terra com a missão especial de trazer a sabedoria e também extrair certos materiais do próprio planeta Terra. Agora, um dos proponentes interessantes da pesquisa histórica de Zecharia Sitchin não são apenas os Anunnaki, mas de onde os Anunnaki realmente vêm. Os sumérios foram muito claros na diagramação de todos os planetas externos conhecidos no Sistema Solar, com precisão. Contudo, eles incluíram um planeta adicional que chamaram de Nibiru. Os Anunnaki tinham danificado sua atmosfera, e usando o ouro, eles descobriram que poderiam remendar estes buracos atmosféricos. Assim se transforma a história da nossa humanidade. Os Anunnaki literalmente vieram para a Terra para extrair o ouro. E quando entenderam que era um trabalho árduo a fazer, nos criou como uma raça de trabalhadores para fazer isso por eles. As hipóteses de Sitchin é de que os Anunnakis vieram para a Terra para extrair ouro e criar humanos para efetuar a tarefa para eles foi ousada e controversa. Se for verdade, significaria que a quase obsessão da humanidade com tudo o que é ouro tinha uma base histórica. Mas esta incrível noção que humanos foram formados para encontrar ouro e entregá-los aos deuses não foi apenas uma teoria criada por Sitchin. De todos os fatores que tornam o ouro precioso, como sua cor, seu brilho, sua condutividade, há um fator que o torna um dos mais valiosos de todos os metais preciosos. É genuinamente muito, muito escasso. Agora, quanto ouro extraído realmente existe no mundo? Considerando que estamos extraindo há 6.000 anos, não existe tanto assim. Na verdade, se você pegasse todo o ouro extraído em toda a história e derretesse tudo em um único bloco, provavelmente cobriria uma quadra de tênis a uma profundidade de cerca de 9 metros. É isso aí. Esse é o total.
Essa teoria, muito conhecida, foi criada por Zecharia Sitchin, um renomado autor e pesquisador que dedicou sua vida em busca por entender e interpretar civilizações antigas e textos cuneiformes antigos, especialmente aqueles relacionados à civilização suméria, tida como a primeira civilização humana, e a possibilidade de contato extraterrestre no passado. De acordo com Sitchin, Nibiru era o lar de uma raça extraterrestre humanoide e tecnologicamente muito avançada chamada Anunnaki, uma palavra real nos textos sumérios que significa aqueles de sangue azul, ou em outras interpretações, aqueles que dos céus vieram à Terra. Embora o mito sumério seja considerado apenas uma lenda, muitos pesquisadores e teóricos, como o próprio Zecharia Sitchin, acreditam que pode haver alguma verdade por trás da história dos Anunnakis. Os sumérios, habitantes da antiga Mesopotâmia, são lembrados por sua vasta gama de invenções e inovações que moldaram as primeiras civilizações. Antes dos egípcios, foram eles que estabeleceram as primeiras organizações sociais urbanas, as cidades. Uruk, considerada a primeira cidade-estado da humanidade, teria sido fundada por volta de 4.500 anos antes de Cristo. Em suas contribuições mais notáveis, os sumérios foram responsáveis pela criação da primeira forma de escrita da humanidade, a escrita cuneiforme. Foram os primeiros na domesticação de animais e plantas em larga escala. Também construíram sistemas complexos de irrigação com barragens, canais e drenagens, essenciais para a agricultura. Sua estrutura social incluía sistemas legais e administrativos, com tribunais e prisões. Outras inovações incluem a criação das primeiras escolas, dos primeiros veículos com rodas e o desenvolvimento da matemática. Os sumérios também introduziram o sistema sexagemal, que usamos até hoje para dividir nossos dias em 2 períodos de 12 horas e as horas em 60 minutos e 1 minuto em 60 segundos, o que influencia até hoje o nosso modo de contar o tempo. Mesmo sendo a primeira sociedade urbana complexa, suas cidades já nasceram surpreendentemente bem estruturadas. Curiosamente, porém, os sumérios eram categóricos em afirmar que todo esse conhecimento e prosperidade não eram suas invenções, mas, segundo eles, foram passados a eles como um presente dos deuses Anunnakis, que teriam transmitido a sabedoria necessária para construir uma civilização florescente. Em seus estudos e traduções pessoais das tábuas sumérias, Zecharia Sitchin afirma ter encontrado evidências de que os deuses Anunnaki foram os responsáveis pela criação do Homo sapiens por meio da engenharia genética, originando a humanidade. Segundo ele, os Anunnakis teriam misturado seu próprio DNA com um dos seres humanos primitivos, como o Homo erectus, criando uma nova raça, mais inteligente e capaz de compreender e obedecer ordens. Essa nova raça teria sido criada especificamente para servir os Anunnakis durante sua estadia na Terra, principalmente para realizar trabalhos pesados nas minas de ouro, aliviando os próprios Anunnakis da tarefa de mineração. Segundo Zecharia Sitchin, quem realmente precisava do ouro eram os deuses Anunnaki. Se o ouro era essencial para esses deuses, fazia sentido que fosse tratado como um material sagrado, conferindo status e poder à pessoa que o possuísse. Assim, de acordo com a teoria de Sitchin, os Anunnaki teriam interferido na evolução humana, modificando geneticamente nossos ancestrais para criar o trabalhador perfeito, o Homo sapiens, inteligente o suficiente para seguir ordens e, sobretudo, destinado a servir os deuses na mineração do ouro. Apesar de bastante controvérsia, essa teoria é interessante e resolve em parte a questão crucial que muito buscamos resolver: quem somos e da onde viemos. Mas tem um ponto que não podemos deixar de passar. No entanto, esse conceito tem um problema fundamental. A Terra ainda possui todo o seu ouro, e além disso, os humanos são mineradores incrivelmente ineficientes quando comparados com robôs altamente avançados.
Se uma civilização extraterrestre, tecnologicamente superior e capaz de fazer viagens interplanetárias, quisesse extrair nossos recursos, certamente não precisaria de nós para fazê-lo. Agora, grande parte do ouro da Terra era inacessível antes do advento da dinamite e das máquinas a vapor. Do ponto de vista geológico, a Terra tem aproximadamente a quantidade de ouro e outros metais que se esperaria de um planeta totalmente natural, sem interferência humana. Além disso, até o momento, não encontramos asteroides esgotados ou sinais de evidências de mineração espacial. Em resumo, parece que ninguém esteve aqui antes de nós, embora, teoricamente, já deveriam ter estado. Então, por que ninguém colonizou esta joia azul? Existem várias hipóteses. A mais óbvia é que talvez nunca tenha havido ninguém para fazê-lo, e nunca houve alienígenas interestelares na Via Láctea. Isso, é claro, é possível, mas os números não favorecem essa teoria. A galáxia contém várias centenas de bilhões de estrelas, e mais de 90% delas possuem zonas habitáveis. Isso representa muitas oportunidades para o surgimento da vida e civilizações, e nossa própria existência prova que isso é possível. Portanto, a menos que estejamos ignorando alguma coisa, e existe algo desconhecido e muito especial que nos torna realmente únicos, então é improvável que sejamos um caso raro. Agora, é claro, se alguém já decidiu por viajar distâncias interestelares, é outra questão. Eles podem simplesmente escolher não fazer, pois essa viagem é cara em termos de energia, demorada e tecnologicamente muito desafiadora. Mas isso também levanta a questão das sondas robóticas. Elas não se importam com a passagem do tempo, então ainda deveríamos esperar ver tais sondas. Talvez elas pudessem atuar como semeadoras, carregando informações genéticas de uma espécie e, ao chegarem em um mundo adequado, inserir vida naquele ambiente. Outra opção é a de não intervenção. Se um planeta com vida em desenvolvimento é encontrado, como a Terra, o consenso galáctico pode ser deixá-lo intocado. Se a vida inteligente se desenvolver, a regra seria que os alienígenas se encontrariam somente no espaço, nunca no planeta de origem. Talvez a vida seja de fato rara e preciosa, e o melhor seja deixá-la seguir seu próprio curso, algo como a hipótese do zoológico ao paradoxo de Fermi. Civilizações alienígenas avançadas sabem da existência da Terra e da humanidade, mas optam por não interferir ou se revelar para nós. Eles nos observam à distância, assim como humanos em um zoológico observam animais sem interagir diretamente. Essa não intervenção seria uma forma de evitar perturbar nosso desenvolvimento natural, ou uma diretriz ética ou cultural alienígena que proíbe o contato com civilizações que ainda não atingiram um certo nível de avanço tecnológico ou social. Outro ponto é que também pode ser apenas uma questão de evitar proximidade com biosferas ativas. Talvez a regra seja: não vá a planetas com vida ativa. Outra possibilidade é que a Terra seja inútil para os alienígenas de outra maneira.
Sua composição atmosférica pode ser inadequada para o tipo de vida deles, tornando este planeta tão inútil para eles quanto Vênus é para nós. Isso levanta outra questão. Se não a Terra, por que eles não colonizaram outros planetas do nosso sistema solar? Porque Marte, por exemplo, não foi terraformado em um mundo habitável pelos alienígenas. Há também a ideia de que civilizações alienígenas podem ser caseiras, preferindo preencher seus sistemas estelares com cilindros de O'Neill, por exemplo, e outras megaconstruções, sem nunca sentir a necessidade de partir para outros sistemas. Outra visão possível é que civilizações tenham prioridades diferentes das nossas e não estejam interessadas em estrelas normais. Em vez disso, ao se tornarem exploradoras espaciais, essas civilizações poderiam se concentrar em fontes de energia muito mais intensas como estrelas de nêutrons e buracos negros. Nessa mesma linha de raciocínio, o centro da galáxia também poderia ser um alvo atrativo para a colonização, mesmo sendo um ambiente com alta radiação, devido às vantagens de estar em uma região densa de estrelas. Por outro lado, em um cenário da hipótese do zoológico, onde os observadores apenas monitoram civilizações menos avançadas sem interferir diretamente, pode ser que os alienígenas não colonizem os alvos mais óbvios em um sistema habitado, preferindo objetos mais discretos e distantes, como no cinturão de Kuiper. No entanto, ao mesmo tempo, observamos o material na nuvem de Oort passando na forma de cometas, e até agora nenhum deles pareceu ter sido alterado de alguma forma. Muito pelo contrário, eles tendem a ser objetos intocados, mais como uma cápsula do tempo da formação do sistema solar, ao invés de objetos que foram minerados. Até o momento, simplesmente não vemos evidências de alteração alienígena em qualquer objeto no sistema solar. Isso também se aplica às possíveis civilizações tecnológicas anteriores na Terra. A existência delas não pode ser completamente descartada, embora pareça muito improvável. O registro geológico é incompleto demais. No entanto, uma forma de quase descartá-las seria pela abundância de recursos que deveriam ter sido minerados caso tal civilização existisse e tivesse explorado a Terra num passado remoto. Além disso, obviamente, deve-se dizer que recursos não são um problema nessa galáxia. Há materiais brutos em todo lugar que olhamos, então parece altamente improvável que alienígenas precisem expandir-se no cosmos apenas para coletar mais matérias-primas. Eles provavelmente têm tudo o que precisam perto de si, sem a necessidade de cruzar metade da galáxia para buscar ferro, por exemplo. Basta ir ao remanescente de uma supernova mais próxima para obter todos os materiais desejados, caso seu sistema estelar não tenha o suficiente. Entretanto, escondida aqui está uma outra opção. Uma civilização biológica pode escolher não colonizar a galáxia, assim como uma civilização de máquinas também pode optar isso. Nesse caso, a Terra não seria útil por vários motivos. Primeiro, seus recursos estão em um poço gravitacional. Então, asteroides seriam melhores opções para mineração. Segundo, sua atmosfera oxidante não seria ideal para máquinas, e mais importante, é quente demais. A computação mais eficiente ocorre em temperaturas muito baixas, então tal civilização pode preferir colonizar as regiões mais externas da galáxia, onde se encontram as temperaturas mais frias, mas ainda há materiais disponíveis. Também pode haver outros fatores relacionados à Terra. O Sol levanta uma questão importante. Ele pode não ser o tipo ideal de estrela para a colonização. Se o objetivo for a produção de energia, por exemplo, estrelas do tipo F, que emitem significativamente mais radiação ultravioleta do que estrelas do tipo G, como o nosso Sol, podem ser opções mais atraentes. Então, há opções mais sombrias. Que alguém simplesmente ainda não chegou à Terra e estamos
contra o relógio, para nos prepararmos para defender este mundo de uma possível invasão alienígena no futuro. Isso pode ocorrer daqui a 10 mil anos ou a 1 milhão de anos, mas a chance é maior que zero. Portanto, pode haver uma série de razões pelas quais ninguém nunca jamais colonizou este mundo. Mas, de certa forma, isso pode ser reconfortante. Seja qual for o motivo, nenhum alienígena parece ter cobiçado a Terra. Ainda. Se você gostou desse episódio, então curta e compartilhe com outras pessoas. Também considere se tornar um membro do Expansão Astronauta. Até a próxima.